Hoje iniciaremos nossa primeira aula de grego ático. Por que grego ático? O grego clássico. Não é o grego ao qual o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito, que é o grego koiné. O grego koiné é uma versão de grego mais degenerada, mais simplificada. Depois do Império de Alexandre o Grande ter unido a Hélade, necessitou-se de um dialeto que fosse mais simples, mais vulgarizado para englobar todos os diferentes dialetos e povos que existiam no mundo grego. Esse grego aqui não. Esse grego aqui, ele nasceu para a filosofia. Ele é muito mais complexo. Ele tem uma forma de pronunciar as palavras um pouco diferente. Bom, eu recomendo que para essa aula específica vocês tenham caderno e caneta, porque vocês vão precisar anotar isso aqui. E o meu método de aprendizado, ele é baseado como se você tivesse nascido nesse local aqui. Para mim não faz sentido você estudar gramática antes de você estudar, primeiramente, os indivíduos minúsculos que compõem essa gramática, as letras e a pronúncia delas, principalmente porque isso se trata de outro alfabeto. Ele tem outros algarismos, então não é como se você estivesse aprendendo alemão ou inglês, onde só a pronúncia é diferente. Não, você vai ter que aprender também o que significa cada uma dessas letrinhas, porém você vai perceber que é como se fosse um português criptografado, de certa forma, porque é como se cada letra dessas, o fonema já existe em português, é muito parecido, só que é trocado as letras, então é como se eles tivessem criptografado o português para a pessoa não entender o que está escrito. Bom, nós vamos começar pelas letras minúsculas, nós vamos focar só nelas. Depois, nós vamos focar em aprender as letras maiúsculas, quando nós já tivermos aprendido muito bem as letras minúsculas. Vamos começar pela primeira, e aqui do lado tem a pronúncia, como ela se fala. E vocês vão anotando cada uma delas, tá? Que é importante gravar. A primeira é alfa. Alfa. É esse azinho que tem um rabinho. Alfa. Anotou? Se quiser anotar como se pronuncia também, mas eu acho que para mim é instantâneo. Eu já foco o fonema, o som com a letra. Mas se você quiser anotar também como se pronuncia, aí tá aqui como seria a pronúncia. A segunda é beta. Esse B com um rabinho para baixo. Beta. Eu acho importante anotar o nome da letra. Mas isso também, tecnicamente, não é importante para aprender a ler. Já que você acha mesmo que as crianças, quando aprendiam a ler, elas aprendiam dessa forma? Não, elas iam primeiro aprendendo a língua, pegando na prática. E é assim que eu acho que é a forma mais correta de aprender linguagens. Não é você focar em gramática, o que é um pronome, o que é um substantivo, e não. Você acha que as crianças aprendiam assim? Elas aprendiam falando com os pais. A terceira letra do alfabeto não é C, é G, é o G, é gama. Mas o G dele se escreve como se fosse um Y. É um Y dobradinho. Então vamos anotar. É gama. G. Então nós já aprendemos a primeira, A. A segunda, B. A terceira, G. Esse negocinho aqui estranho é o D deles, é o delta. Delta. Na casa de vocês, para ir aprendendo. A letra, desenhando, e o nome dela. Delta. D. É um D forte. A quinta letra do alfabeto, é a quinta? 4, 5, isso, quinta. É o E. Mas eles chamavam de epsilon. Tem som de E. É o E deles. Se escreve também como E. É o E aberto, porque vocês vão ver que eles têm dois E's. E e E. A gente representa o som de E e E só com a diferença de um sinal, circunflexo ou agudo. Eles não. Eles têm uma letra para o E aberto e outra letra para o E fechado. A sexta letra do alfabeto é o Z deles. Esse eu acho o algarismo mais difícil de desenhar.
É um traço, uma curvinha e um rabinho. É o Z. Se chama zeta, mas o som é o som do Z, normal. Agora é o E que eu falei para vocês. Parece um N. Lembra que eu falei que os algarismos são todos criptografados? É o mesmo som do português, só que escrito de uma forma diferente. É N, só que é o E fechado. Eta. Agora é esse zero com um traço no meio. Esse é um pouco mais complicado, porque nós não temos esse fonema em português. É o... Se fala... A gente aprende na aula de matemática, né? Meu Deus, para com isso. Hoje ela tá que tá. Se fala teta em matemática, só que não se pronunciava essa letra assim. É teta. É o t. É como se você tivesse a língua presa mesmo. Não é T, não é teta, zeta, zeta, zeta. É bem suave. Eles vão ter também uma letra pro T, T e o C. Esse é o T, zeta. A outra letra é iota. É o I normal que a gente tem. E se escreve também bem parecido. I. Iota. Outra letra é o C deles. Eles não têm C. É o K que cumpre essa função de K. Então é capa. K, K, capa. Esse é o L deles. É um L com um traço embaixo. Lambda. Eu não estou nem pegando com o mouse. Lambda. Esse é o L deles. É um L normal do português. Só se escreve de uma forma diferente. Lambda. Agora é uma das que mais me confunde, mesmo sendo uma das mais fáceis. Parece um U. Então, às vezes a gente lê como U, rápido. Só que é o M deles. Mu. Escreveu lambda aqui que eu esqueci. Lambda. Mu. É um U com um rabinho para baixo. É o M. Esse é o M deles. Depois tem o N deles, que vem logo abaixo. É o mesmo som do português. N. Aí se escreve nu, é o nome da letra. Mas a escrita é um N diferente. É um N sem o tracinho inicial. Só vai escrever o tu. Agora, eles têm um som só pro xi. Da mesma forma que a gente fala táxi. É o X. É o nosso X, basicamente. É um algarismo também bem complicadinho. Ele é um E com um rabinho para baixo. Xi. Xi. Agora, eles também têm ômicron. É o O agudo. É um O normal. Escreve como O normal. Ômicron. É igual o O do português. Só que eles têm um pro O agudo e outro algarismo pro O fechado. Da mesma forma que eles têm o E pro E aberto e o E, outro algarismo pro E fechado, eles não diferenciam com sinal. Aqui também, pro O e pro U também eles vão ter. Vocês vão ver. Agora, abaixo do ômicron, vem o Pi. Essa letra todo mundo conhece porque nós aprendemos na escola através da matemática, que ela é usada para alguns fins dentro da aritmética, da geometria e de coisas assim, para calcular ângulos e tal. Porém, o som é bem característico. É o P do português. É o mesmo som do P do português. Pi, pa, pa. Agora, outra coisa complicada. O R deles se escreve igual P. É um P, só que é o R. Essa letra se chamava RU. R-H-O. RU. Se pronuncia R, igual como os paulistas falam porta. É esse som. Não é o som do R carioca. R, não. É R. É com a ponta da língua. O S deles. Sigma. S. Quando ele... É complicado. Quando ele tá no meio...
Quando ele está no meio de uma frase, ele é escrito como se fosse um O com um traço em cima. Quando ele está... Ela quer morder a porta. Quando ele está no final de uma frase, ele é escrito como se fosse um C com um rabinho. Mas é a mesma letra. É o S. Viu? Sigma. Esse é o S deles. Eles também têm o T. Igual o T do português. Só que eles falam tal. O som é o mesmo. Não é o T de teta. É o T grave, igual ao do português mesmo. Eles têm um U. Eles chamam de Y. Essa letra evoluiu para ser pronunciado como um I no português e nas línguas modernas. Só que antigamente ela era um U mesmo. Só que é igual como os alemães falam Über. Über é um U com a pontinha fazendo biquinho. Não é U, é I, U, U. Essa é uma das mais difíceis de pronunciar porque a gente não tem esse fonema no português. Y. A outra é o Fi. Só que se pronuncia Fi. Fi. Também é muito usada na matemática. Embaixo nós temos o R deles. Agora é o R de verdade. K. K. É bem imperceptível esse C inicial. Por exemplo, Khaire. Vocês viram que eu falei um Czinho antes? Khaire. Nem parece, só que tem um C aí. Khaire. É o X, se escreve como X, só que é o R deles. Ri. Depois tem o Si. Depois tem o Psi. E por fim, a última letra é o ômega, se escreve como W, mas é o O deles. É o O fechado deles. Fica quietinha, por favor. Bom, então, depois de aprender cada letra dessas, você vai repetir a cópia delas no caderno no mínimo 3 vezes para você gravar cada uma e o som que ela tem. Depois, nós vamos agora, depois de você ter feito isso, você ter gravado o som que ela tem, o nome dela e a letra, 3 vezes, nós vamos ver algumas palavras para saber como as letras se encadeiam. Porque se você já sabe o som de cada uma delas, é só você juntar elas, igual no português, para falar as palavras. E aí você vai ter o seu caderninho lá para consultar. As primeiras partes de aprender uma nova língua com algarismos diferentes é justamente você entender como você pronuncia as palavras. Não os significados delas. A gente não vai focar em significado agora. Não importa o que significa cada palavra. Você não tem que entender. Você tem que saber ler. Tem que saber qual o som que aquilo tá na hora que está escrito. Depois que você pegar um texto em grego e saber pronunciar cada som que está escrito ali, pronunciar cada palavra, nós vamos focar no significado das palavras. O que cada uma significa. Mas primeiro, esse é o meu método. Eu não sei se está certo ou se está errado de acordo com os linguistas. Uma língua que tem algarismos diferentes. Da mesma forma, se você fosse aprender russo ou chinês, eu recomendaria que você fizesse isso. 5 frases curtas em grego clássico. Você vai pegar o seu caderno de consulta das letras e vai tentar ler o que está escrito aqui. O som que está escrito aqui. Vamos lá. A primeira letra dessa frase aqui que nós temos é o O. Igual no português. É o O. Aí você vai ver lá no seu caderno. Ômicron é o O aberto. Então, é igual, O. Depois é o A deles, A. Alfa, A. Depois essa letra aqui, que é o... Estou no caderno. N. Ni. Ni. Então, é o mesmo som de AN. An. Agora, esse N estranho aqui, você não lembra?
Óbvio que não. Mas aí você vai pegar o seu caderno e ler. É o ETA. É o E deles. É o E. E. Como se fosse português, só que cifrado. Então, O, A, N, E. E o P deles. O que é o P deles? É o R. 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 Então você já consegue falar essa primeira palavra, consultando aqui as pronúncias de cada letra. O, A, ner. Por que eu falei esse E, apesar dele ser grave? É o N, é o E grave, é o ITA. Por que eu falei ele de forma aguda? Porque ele está com acento. Os acentos no grego são iguais aos de português. Foi daí que surgiu os acentos de português, na verdade. Isso é um acento agudo. Então, se fala de forma aguda. O, aner. A-N-E-R. O, aner. Viu como é simples? É só você entender as letras. O, aner. O que é essa letra aqui? Consulta no caderno. É o S. O que é essa outra letra aqui? É o O. Igual essa aqui que a gente já viu. É o O. O que é essa outra letra aqui? Essa é difícil, porque não tem no português. É o Fi. Fi. Essa é o O, agudo, porque tem um acento aqui. E o S de final de frase. Sigma. É a mesma letra do início, só que no final da frase. Só. Só. Fi com O. Fó. E o S no final. Só. Fós. Sófos. Sófos. Agora a última palavra pra gente fechar essa frase. Depois as outras vocês vão fazer em casa, porque eu não tenho que ficar traduzindo pra vocês aqui. Vocês têm que fazer esse esforço por si mesmos. Eu só estou mostrando como se faz. O que é essa letra aqui? É o E. Ah, mas aí, se você não lembra, você vai ver aqui. Epsilon. É o E agudo. O que é essa outra letra aqui? É o S. É o sigma. S. O que é essa outra letra aqui? Essa é fácil. É T. É igual o T do português. Essa também. É igual o I do português. Não tem tradução. Não tem transliteração. Esse é difícil, porque parece um U, só que é o N. Lembra? O N deles é um N sem o tracinho inicial. É o N. Então, é com S, S. T com I, T. E o N no final, S-T. Agora a gente vai ler do início. Eu não vou falar o que esse acento significa, porque vai mudar a pronúncia, mas vocês têm que aprender a pronúncia das letras agora e formar as sílabas. Não importa, que depois vocês vão aprender a acentuação, é mais complexo. Mas por enquanto é isso. O, aner, aner. O, aner, sophos, estin. O homem é sábio. O, aner, sophos, estin. O, aner, sophos, estin. De novo. O. Mesmo som do português. O. O, aner, sophos, estin. As outras é a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa. Vai conferir aqui como se pronuncia, juntar as sílabas e falar. Os sons são muito parecidos com o português. Então você vê que, na verdade, é uma língua fácil de se aprender. Os fonemas são muito parecidos com o português, tirando alguns bem específicos que acabaram se perdendo na evolução das línguas e na transliteração para o latim. Eles adaptaram muita coisa, mas muitas palavras que nós temos hoje vieram do latim, que são palavras gregas, que os romanos pegavam dos gregos porque não tinham isso na sua língua. Por isso que o grego é conhecido como uma língua de sabedoria, porque eles cunharam muitos termos que em outras línguas os povos nem pensavam nessas coisas, nesses significados. Por isso que é importante nós estudarmos e aprendermos o grego clássico. Primeiro porque todo nobre romano
aprendia o grego clássico para estudar os filósofos. E é isso que nós vamos fazer como nobres também. Faz parte de um nobre aprender latim e grego. Se perdeu desde os anos 50, na Revolução Modernista. Mas é algo que nós vamos apagar da história. Nós apagaremos da história a Revolução Modernista e tudo que veio com ela, que na verdade foi um apagamento proposital, um corte proposital da ligação da civilização ocidental com a sua antiguidade clássica, que sempre existiu. É isso que nós estamos estudando o grego, e nas próximas aulas nós vamos aprender mais sobre pronúncia, a acentuação e treinar a fala, que é algo muito importante, o discurso, o logos.